Tá com seu celular aí? Consegue ver se tá live? É. Não tá rolando. Ele mais do meio pra frente vai. Daqui não. Aí eu vou ficar lá de cima. Tá live aí? Olha, obrigado. Tá falando do meio pra frente, vai, daqui não. Bem, queridos irmãos, mais uma vez nós temos muito a agradecer a Deus, né, por estarmos aqui na casa dele para louvar e bendizer o nome dele, né? E uma forma de também louvarmos é estarmos estudando a palavra de Deus, estudando ela com dedicação, com afinco, e a escola dominical é exatamente para isso, né? Para que a gente possa trocar experiências, aprender. É um momento que nós podemos participar, então não é, espero que não seja um monólogo, tá certo? Que todos vocês possam estar participando, né? E o pessoal que está nos acompanhando também no Facebook pode também estar mandando as perguntas, e o Maicon lá em cima vai estar também anotando, e se conseguirmos responder aqui, a gente responde, senão depois mais para frente a gente dá a resposta, tá certo? O tema que nós vamos tratar, na verdade, já iniciou com o culto de hoje, tá certo? Que é o tema do Natal verdadeiro, tá certo? E antes de começarmos propriamente dito, eu vou estar orando para pedir para que Deus possa estar nos orientando e nos capacitando aqui para poder ser o mensageiro da palavra dele, tá bom? Fechemos nossos olhos e oremos para Deus. Graças te damos, Senhor Deus, porque mais uma vez podemos estar na tua casa para louvar e bendizer o teu santo nome. Graças te damos, ó Deus, porque tu tens cuidado de nós, tu tens nos dado sustento, tu tens feito, ó Deus, maravilhas, ó Pai. E agora, nesse momento, ó Deus, que estamos na semana onde comemoraremos o Natal, ó Deus, mas o Natal é comemorado todos os dias, ó Deus, por nós cristãos, ó Pai, porque todos os dias lembramos, ó Deus, da vinda do Teu Filho aqui na terra, ó Pai, para concluir o plano de salvação que Tu já fizestes na eternidade. Obrigado por tudo, ó Pai, obrigado porque fazemos parte deste plano. Em nome de Cristo Jesus, tudo que te pedimos, te agradecemos, faça com que nos possa nos dar sabedoria para conduzir essa aula, ó Pai, e que todos saiam daqui edificados, ó Pai, por Ti, ó Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, vamos lá. Natal verdadeiro, tá certo? Natal verdadeiro. Eu vou colocar 3 pontos aqui, para que a gente possa estar refletindo e pensando conjuntamente, tá certo? O primeiro ponto é: por que comemoramos o Natal? Né? O segundo ponto é: qual a mensagem do Natal? E o terceiro ponto é: qual o significado do Natal? Por que comemoramos o Natal? Tá certo? Primeira coisa ali, e já veio até a primeira introdução da resposta, tá certo? É porque Jesus veio ao mundo. Então, obviamente, o Natal é comemorado por quê? Porque Jesus veio ao mundo. Mas ele veio ao mundo por quê? Porque lá na eternidade, o Pai, juntamente com ele, já tinham planejado tudo, tá certo? É um plano de Deus que já estava feito antes
da criação do homem. Tá certo? E aí, só para que a gente possa se situar nisso, vamos recapitular um pouquinho a história. Tá certo? Vamos recapitular de que forma? Qual foi a primeira coisa que aconteceu ali, né? Houve a criação do homem e da mulher. Deus criou Adão e Eva, tá certo? Mas Ele criou Adão e Eva para quê? Né? Eram para exatamente eles se procriarem, teriam filhos, e esses filhos viveriam eternamente numa grande família de Deus, tá certo? Então esse era a trajetória do plano de Deus. Mas aí, o que aconteceu? A criação houve, tá certo? Vamos recordar a criação, quem quiser abrir a Bíblia, mas no slide seguinte tem também o texto, se vocês quiserem acompanhar, não sei se ficou muito pequenininho, mas aí a gente pode, eu vou lê-lo aqui, e vocês acompanhem também. Gênesis 1, versículos 26 até 28, e a Bíblia diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Vejam que interessante, nosso Deus, Ele criou, dotou-nos de uma capacitação de domínio sobre aquilo que Ele permitiu que fosse líder, e Ele queria exatamente o quê? Que houvesse a procriação para que formasse então uma grande família, tá certo? Então esse foi o princípio. Mas agora nós estamos recapitulando. O homem foi criado, mas aí o que aconteceu? Ocorreu um problema. O homem caiu. O homem fracassou. O homem errou. O homem pecou. Então, alguns textos relembram isso para nós, tá certo? Se vocês puderem abrir em Gênesis 3, 23, na sequência, eu já vou. E também em Romanos 3, 12 e o versículo 23 depois. Gênesis 3, 23 diz assim, a palavra de Deus: O Senhor Deus, por isso, por quê? Por causa do pecado, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Então vejam só, o homem caiu, e aquilo onde ele vivia, que era o paraíso, ele foi expulso também, tá certo? Então essa é a história. Se houver dúvidas, por favor, interrompam, tá certo? Romanos 3,12 diz assim: Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, por causa de Adão, toda
a raça humana caiu em pecado. Tá certo? E Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tá certo? Então vejam só, o homem foi criado inicialmente por um plano extraordinário. Ele caiu e na sequência, o que aconteceu? Houve a condenação. Vamos abrir Romanos 6:23, que diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. Veja, ele pecou, o homem caiu. O que ele vai receber então? A morte. Aquilo que era um plano inicial de ter uma eternidade, agora foi quebrada. O homem então sofre o salário daquilo que ele cometeu. O pecado gerou a morte. E continuando, mas olha que maravilhoso o versículo, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá certo? Então, aqui já começa a fumaça que estava cobrindo, começa a se abrir um pouquinho. Tá certo? Então vejam só, por que comemoramos o Natal? O Natal, então, a gente comemora exatamente para relembrar Jesus, mas Jesus que veio na terra devido a um plano maravilhoso de um Deus amoroso que trouxe para nós para nos salvar. Tá certo? Plano concebido na eternidade, realizado com sucesso, porque o nosso Deus não falha. Tá certo? Querem fazer alguma colocação? Reverendo? Completando então o porquê comemoramos o Natal, porque tem um texto interessante que diz assim: porque o Natal fala do nascimento do nosso Salvador e porque Ele é o centro da história, a razão da nossa vida. Devemos com toda reverência e santo fervor exaltar a Deus por tão grande prova de amor. Por isso. Então, por que devemos comemorar? Porque Jesus veio. Porque Jesus veio. Agora, a segundo ponto, o porquê nós comemoramos. Agora, qual é a mensagem que o Natal nos traz? Tá certo? A mensagem do Natal é a melhor notícia vinda do céu para nós. Tá certo? E qual é essa notícia, né? Tá? Um celular novo, né? No Natal todo mundo quer um celular novo, tudo, né? Não, não é, gente. A mensagem do Natal é que chegou no mundo o Salvador, o Messias, o Senhor, o Rei esperado, aquilo que os profetas lá atrás falaram com tanta ênfase, com tanta clareza de detalhes, e a gente que hoje tem a oportunidade de ler os profetas e depois ler aquilo que escreveram os evangelistas, nós vemos assim que tamanha de
tamanha precisão havia em tudo aquilo que tinha sido proposto para esses profetas, né? Chegou o mundo o Salvador, o Messias, o Senhor. E para que ele chegou? Para nos dar a salvação, a minha salvação, a salvação de todos vocês. Então, vamos ler Isaías 9:6. O slide depois já, mas quem puder abrir e acompanhar. Isaías 9, de 6 a 7 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É interessante observar como Isaías eu gosto muito do livro de Isaías, né? Ele toca muito em mim, mas Isaías tinha uma sensibilidade extraordinária, né? O nome que ele deu aqui é qualquer coisa estrondosa, né? Maravilhoso conselheiro. Já imaginou? Nós temos um maravilhoso conselheiro, aquele que está conosco constantemente, nos dando conselhos. Um Deus forte, aquele que nos momentos nas nossas angústias, dos nossos sofrimentos, das nossas lutas, dos nossos dissabores, nós sabemos que podemos confiar nele, porque ele é o Deus forte, Pai da eternidade, o nosso Pai, príncipe da paz. Não por acaso, quando em breve estivermos no reino celestial, junto com o Pai, junto com Cristo, não vai haver guerras, não vão haver brigas, não vai haver nada, porque ele é o príncipe da paz. Que maravilhoso, maravilhoso texto, né? Então, como não comemorar um fato tão glorioso como essa mensagem, que traz uma mensagem tão sublime? Como não comemorar o Natal dessa forma? Pensando desse jeito, pensando em Cristo Jesus. Como não comemorar? Como não exaltar aquele que, por amor de nós, se fez homem para morrer no nosso lugar, e ressuscitou, e através do seu sangue, hoje nós estamos justificados perante o Pai. Como não comemorar o Natal? O Natal verdadeiro. Como o reverendo Carlos bem pregou, o Natal que às vezes é deturpado pelo mundo, mas não é esse Natal que a gente está pregando. É o Natal verdadeiro. É o Natal que nós falamos que é através da vinda de Cristo Jesus na terra. Está claro para vocês a ideia? Está tranquilo? Não está correndo? Tá beleza? Tá bom, tá certo. Então, vamos continuar. Qual é o significado do Natal? Espera aí, um pouquinho antes de passar a próxima. Então, nós vimos por que comemoramos, tá certo? Nós vimos a mensagem do Natal. Agora, vamos pensar qual é o significado do Natal, tá certo? Qual é o significado? Se a mensagem é Cristo, tá?
Se por que nós comemoramos? É para exatamente porque Cristo veio para nos salvar, tá certo? Quem é a figura principal do Natal, então? Será que é o Papai Noel ou Jesus? Aqui no meio cristão, no meio evangélico, é tranquilo até responder isso, né? Mas nessa época, certo que nós estamos numa época um pouco anormal, né? Mas em anos anteriores, nessa época do ano, se você andasse ao redor aqui do comércio, não daria a impressão de que o Natal é de Jesus. Sinceramente, tudo corroborava para enxergar outra coisa. As propagandas na televisão mostram outras coisas. E nós temos colocado Jesus em primeiro lugar? Temos feito o Natal todos os dias em nossos corações? Ou também, às vezes, nos deixamos levar por algumas outras coisas? E aí os Papai Noéis da vida tomam o lugar dele. Então a gente precisa ter sempre esse zelo, esse cuidado, porque Cristo tem que estar sempre em primeiro. Cristo tem que estar sempre em primeiro. Está claro? Claro aí? Então, eu escrevi aqui: precisamos urgentemente recristianizar o Natal. Devolver o Natal para o verdadeiro dono, tá certo? Que é Jesus Cristo. O mundo hoje carece disso. Carece de esclarecermos para eles o porquê do Natal. Carece de levarmos a mensagem do Natal. E carece principalmente para dizer para eles o verdadeiro significado do Natal. E isso cabe a nós. Cabe a nós. Pois não. E hoje nós vemos que Cristo Demora uns 5 segundos para... Hoje nós vemos que Cristo tem sido, na realidade, mais perseguido do que qualquer outra coisa. As paródias, as igrejas sendo aviltadas. Então, festas como o Carnaval desse ano, no qual Cristo era subjugado pelo diabo, isso tudo está se refletindo agora. Realmente falta Cristo, é fazer o aniversário, fazer a festa sem o aniversariante. É você ir na casa da pessoa, comer, beber e nem dar bola para o aniversariante. Então o mundo hoje está muito complicado. Cristo realmente precisa ser novamente divulgado, e realmente cabe a nós, a nós como cristãos, que temos a certeza que Ele veio como homem para morrer no nosso lugar e nos dar salvação. Obrigado, Marco. Sem dúvida nenhuma, boa tua colocação. Na comemoração da Páscoa desse ano,
Eu não vou mencionar aqui a denominação, mas a imagem da cruz de Cristo estava abaixo do pregador. Parece uma coisa sutil, mas é interessante a gente observar que realmente estão dando uma conotação de inferioridade a Jesus, tá certo? Infelizmente. E nós temos que realmente cada vez mais ir e pregar o Evangelho, pregar as boas novas. Isso cabe a nós, isso foi delegado a nós, tá certo? A igreja cristã, aí vem a colocação, a igreja cristã é a única instituição que pode ensinar aos homens o verdadeiro significado do Natal. É só a igreja cristã. Nós temos o conhecimento da palavra, nós temos o conhecimento da verdade. Então nós temos condições de ensinar essa verdade a todos. Nós temos que ir pregar. Não foi à toa que Jesus mencionou isso, né? Ir de pregar. É uma ordenança, tá certo? É uma ordenança. Bom, vamos voltar naquela figurinha lá atrás. Criou o homem e a mulher, queda e condenação. Mas aí veio a boa nova, tá certo? Veio o verdadeiro sentido do Natal, o significado do Natal, o porquê nós devemos, que é o nascimento de Jesus, né? Aí Jesus nasceu e, como bem colocado hoje no culto pelo reverendo Carlos, nós precisamos deixar de ser crianças no sentido de só enxergar o Natal como algo só vendo o menininho numa manjedoura, né, que é muito importante, sem dúvida nenhuma, né? Não podemos também menosprezar isso, mas nós temos que ir além. E o além, o que é? É exatamente lá atrás o plano que Deus tinha de colocar Cristo Jesus aqui na terra, trazê-lo nascido de uma mulher, da Virgem Maria, para poder o quê? Executar o plano maravilhoso de salvação. Jesus viveu aqui uma vida sem pecados, sem mácula, e foi levado para a cruz para morrer pelo meu pecado, pelo pecado de cada um aqui. Mas ele venceu a morte, e nessa vitória nos deu a salvação. Seu sangue nos justificou perante Deus, e hoje temos livre acesso ao Pai através de Cristo Jesus. Não é maravilhoso isso? É para comemorar todos os dias. É para a gente, se puder, soltar fogos todos os dias, porque isso é maravilhoso, maravilhoso. Nós não merecemos nada, mas ganhamos gratuitamente tudo isso, pago com o sangue de Cristo Jesus. Tá certo? Tá claro até aí? Isaías 53, 5, 6 retrata essa passagem que já até foi lido hoje, né? Com relação a Cristo Jesus morrer, ser entregue por nós, né? Eu vou ler aqui para vocês. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Tá certo? E 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, Jesus, o Cordeiro sem mácula, sem pecado, sem mancha, foi entregue para morrer por nós todos. É interessante, eu lendo a Bíblia, né, eu estou terminando o Velho Testamento, né? E nos últimos livros do Velho Testamento, no profeta Zacarias, se não me falha a memória, ele conta que o povo levava, acho que era Malaquias, o povo levava para ofertar ao Senhor porcarias, vamos dizer assim. E os sacerdotes aceitavam. Tipo assim, tá bom, vai ser tudo isso aí, vamos levar isso aí, né? E um total desrespeito à lei que era daquela época, né? Jesus não, Jesus foi entregue sem mácula, Cordeiro perfeito, morreu por mim e por vocês. Então isso é o significado do Natal. É isso que é a mensagem do Natal. E é por isso que nós devemos comemorar o Natal. Então, voltando, criou o homem, caiu, estava condenado, Cristo nasceu, veio a salvação, e aí agora nós podemos brevemente desfrutar da eternidade. Que maravilha, não? E eu acho que é breve, viu? Eu acho que é breve, porque os sinais estão sendo muito fortes. Mas Deus sabe, né? Deus sabe quando e o momento certo, tudo. Mas o importante é a gente ter certeza que nós estaremos lá. Alguma colocação? Marcos? Tranquilo? Vamos. Então, só lembrando então o seguinte: qual o significado do Natal? Né? A frase lá que eu coloquei é: Natal é lembrarmos constantemente, diariamente, continuamente, certo? Do Messias, que veio ao mundo para nos salvar, certo? Por isso que Jesus é a figura mais importante do Natal, né? E ele é tão importante que os evangelistas começam e descrevem muito bem a trajetória de Jesus, né? Os 3 primeiros nascimentos, com detalhes, tudo, né? E também toda a vida, o ministério, tudo dele, né? Mas ele tem uma característica interessante que eu só gostaria de ressaltar, como que Jesus, ele é principal do Natal, né? E cada evangelista ainda atribuiu algumas coisas para ele, né? Através da própria literatura do livro, de cada evangelho, nós vamos vendo, né? Mateus, por exemplo, define Jesus como o rei, né? Ele mostra Jesus como o rei. O povo estava esperando um rei, né? E Mateus descreve ele como um rei, tá certo? Veio como um rei.
Marcos, né, já descreve ele como servo, tá certo? Então o que é? Ele fez a descrição no Evangelho exatamente mostrando a importância, tá certo? De nós todos sermos servos, porque Jesus, que era Deus, se tornou servo. Então, uma alusão clara de que não devemos ter arrogância, prepotência, devemos sim servir. Marcos mostrou muito bem isso, né? Lucas já mostrou ele como homem mesmo, né? Como homem, né? Porque Jesus era Deus, mas Jesus era homem. Então, para ficar bem claro isso para todos, né? E a literatura ficou clara no livro de Lucas. E João já mostrou ele como Deus, que era realmente, tá certo? Então veja, Jesus é a figura principal do Natal e cada evangelista atribuiu a ele uma característica especial que era própria de Jesus. Ficou claro aí? João 17,5 retrata que Jesus do Natal é o autor da história, né? E João 17,5 diz assim: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então vejam só, Jesus, antes da formação do mundo, já estava com o Pai, já estavam planejando, tá certo? Em Colossenses 3:11 mostra que Jesus é tudo em todos. Diz assim o texto, Colossenses 3:11, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém em Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Então a figura principal do Natal, a figura que nós devemos lembrar todos os dias, a figura que está conosco todos os dias, ele é tudo em todos. Ou seja, é o completo. Tá certo? É o completo. Alguma colocação? Podemos avançar? Então a gente pode resumir que o significado do Natal é o seguinte: oportunidade de salvação. Tá certo? Através de Jesus nós temos essa oportunidade da salvação. Através do Natal nós vemos o cumprimento da palavra de Deus. Ou seja, aquilo que Deus prometeu lá atrás se cumprir. Porque o nosso Deus é um Deus que só diz verdades. Não é um Deus de mentiras. Então Ele é um Deus que faz com que nós sempre possamos acreditar nele continuamente, sem medo de nos decepcionar. Então é o cumprimento da palavra de Deus. É o tempo de adoração. É o tempo de adoração. Exatamente, adorar a Cristo Jesus. Nos derramar diante dele, nos entregar para ele, colocar ele acima de tudo, colocar ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Esse é Jesus. E é o desafio de consagração a Deus.
que nós somos desafiados dia a dia, exatamente, para consagrarmos a Deus. Está claro aí? Então, Natal é exatamente isso. É Cristo Jesus como centro. É nós caminharmos na palavra do Senhor, entendendo os seus ensinamentos, aprendendo e caminhando nesse processo de santificação que estamos, sempre nos voltando para Cristo Jesus, dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo. Esse é o processo, tá certo? Esse é o processo. Não sei se tem algumas dúvidas aí, que vocês queiram colocar aqui. Eu queria dizer o seguinte, antes de ir para o próximo slide, né? O maior milagre que Jesus Cristo fez não foi dar vista aos cegos, não foi fazer os coxos andarem, não foi ressuscitar, não foi dar pão e peixe para comida para o pessoal. O maior milagre dele foi se esvaziar da sua glória e tornar homem para morrer por mim, para morrer por cada um. Esse foi o maior milagre de Jesus. É esse milagre que nós temos que sempre estar aqui pensando. É esse Jesus que nós temos que sempre estar adorando, porque ele se desfez de toda a sua glória para poder se tornar homem. Então, isso sim foi o maior milagre. Tem uma frase que eu não sei o autor, que diz assim: milhares de vezes na história, um bebê se tornou um rei para governar uma nação, mas apenas uma vez, um rei se tornou um bebê para salvar todas as nações. Que essa possa ser a nossa mensagem do Natal, que nós possamos transmitir aos outros. Transmitir àqueles que nos cercam, transmitir àquelas pessoas que nós temos no trabalho, transmitir isso constantemente, porque Cristo Jesus deve estar no nosso coração continuamente. Alguma dúvida? Alguma colocação? Ixi, então foi um monólogo, exceto o Marco. Então tá bom. Bom, se ninguém tem nenhuma colocação, o que eu tinha exatamente para apresentar seria isso. Pois não, reverendo? Nós falamos que... tem uns 5 segundinhos, ele já... agora sim. Nós falamos que devemos comemorar o Natal todos os dias do ano, mas não é bem assim, né? Porque comemorar o Natal lá por março, abril, maio, né? É uma oportunidade do ano. Então eu queria, como o presbítero Valdemar disse que já terminou aquilo que ele queria dizer, levantar alguns aspectos curiosos também a respeito do Natal, né? Essa é uma oportunidade. A primeira, eu fico com vergonha de aparecer na frente de todo mundo. Algumas curiosidades sobre o Natal. O que foi? Fica ali onde o Valdemar está. Olha, eu estou falando que eu tenho vergonha de falar. Mas, por exemplo, 25 de dezembro, né? Esta é a data menos provável para o Natal de Jesus, porque 25 de dezembro lá no Oriente era um inverno rigorosíssimo,
era impossível alguém estar nas ruas à noite. Então, se é uma data que não deve ter acontecido, é 25 de dezembro. A igreja armênia, hoje, aliás, toda a sua história, comemora o Natal dia 6 de janeiro, é o dia dos Reis, e eles comemoram como o Natal de Jesus. O Natal já foi comemorado em abril, em maio, e eu tenho dito que a melhor data para comemorar o Natal seria 25 de setembro, porque há grandes homens que nasceram nessa data, então, mas não existe uma data formal. Marcou 25 de dezembro. Se alguém fizer um levantamento histórico e disser que foi em outubro, o que vai alterar a nossa fé? Se disser que foi em novembro, o que altera a nossa fé? Não é relevante isso, não é? Uma outra coisa que eu queria destacar, o presbítero Valdemar falou sobre os evangelhos. Nós vemos lá Mateus e Lucas, tem descrição detalhada sobre o nascimento de Jesus, mais Lucas do que Mateus. Marcos e João não fazem referência ao nascimento de Jesus. Marcos já entra direto na função de Jesus, e João também o aspecto religioso, espiritual, que Jesus veio como Filho de Deus, encarnou-se, etc. Não entra em detalhes. Mateus tem a biografia, a genealogia de Jesus. Mateus e Lucas. Marcos e João não têm a genealogia. Qual a diferença entre a genealogia de Mateus e Lucas? Mateus faz uma genealogia a partir da história real dos reis de Israel. Ele começa com Abraão, a partir de Abraão. Mateus não vai até Adão, ele começa com os reis. E quando você, no capítulo 3 de Lucas, vai ver a genealogia que Lucas apresenta, é uma genealogia da tradição humana, familiar. Então, Mateus vem de Abraão para cá, Lucas vai daqui para lá. Lucas começa com José, pai de Jesus. Quem foi o pai de José? Quem foi esse? Foi aquele e tal. Então faz a genealogia invertida. E aí a gente pode até entender. Lucas era médico, e creio que Lucas deve ter atendido Maria muitas vezes, né, por ser essa a profissão dele. E ele deve ter conversado muito com Maria sobre os antepassados dela, e foi conhecer a história da família. Então Lucas tem essa característica, ele vai de José e buscando até Adão. Lucas vai até Adão. Quem gosta de genealogia tem dois bons pratos para estudar. É curioso, é interessante. Muitas pessoas, quando estão lendo a Bíblia e chegam lá numa página de genealogia, já viram a Bíblia e dizem assim: não, isso aqui eu não entendo nada. Mas se toda a Escritura foi inspirada, a página de genealogia também foi inspirada. E ali é claro que nós precisaremos, quando chegamos à página de genealogia, ir devagar para apanhar um nome, né, outro nome, e pesquisar. Mas é maravilhoso a gente ver nas duas genealogias como Deus agiu através de toda a história da humanidade. Eu gostaria de deixar. Interessante isso aí, porque as genealogias não são iguais, mas
se estudar a fundo, vê que chega no mesmo ponto, né, daquilo lá, apesar dos nomes não estarem, alguns lá não estarem batendo, né, mas também tem a explicação também. E quando diz lá, foram 14 gerações, depois mais 14 gerações, não precisa ir lá contar 14 gerações para dizer, bom, depois de Jesus, já que número de geração que nós estamos, porque então está no fim. Porque aquelas gerações na genealogia não significa pai para filho, fisicamente falando. Segundo os filhos de Davi, não significa filhos, como se diz? Filhos efetivos, no sentido mais histórico, né? Então é impossível você contar gerações, porque tem outro sentido a expressão filho. Tá bem? Era apenas a curiosidade. Nessa curiosidade é interessante, né? Começou, agora vamos só finalizar. Quando começa a ver a genealogia por parte de José, chega lá no... fugiu o nome daquele rei lá que ele foi, a descendência dele não iria sentar no trono. É o rei... Estou fugindo aqui. Mas tem um rei que teve de tanto pecado que ele cometeu, Deus falou que a descendência dele não ia sentar no trono. Porém, e José é dessa descendência. Só que Jesus não veio de José. Jesus foi de Maria, então concebido pelo Espírito Santo. Então, se vocês pegarem a genealogia, vocês vão ver lá que não tem nada a ver com isso. Então, Jesus pode assentar no trono, sim, porque não tem problema algum. Exato, não é pai. José não foi pai. Não foi pai. Só foi pai físico, mas não genético. Tá bem. Era apenas isso para nós conversarmos um pouquinho sobre o Natal. Isso. Né? Obrigado, viu, reverendo? Então eu quero desejar para vocês um Feliz Natal e que Cristo Jesus esteja nos nossos corações, tá certo? Reverendo, então o senhor não poderia orar para encerrar, fazendo um favor para nós? Vamos cortar. Uns minutinhos. Alô, isso. Um dia eu vou aprender a usar o microfone, viu? Eu ainda tenho tempo em vida para isso. Vamos orar, vamos curvar nossa cabeça. Pai Celeste, nós te damos muitas graças pela oportunidade de estarmos refletindo a respeito do Natal de Jesus. Por podermos conhecer o verdadeiro sentido, propósito, o alvo da vinda de Jesus Cristo aos homens. Damos-te graças por todas as bênçãos que o nascimento de Jesus traz aos nossos corações. Pedimos que tu nos ajudes a ter uma visão muito clara dos teus propósitos e assim celebrarmos o Natal de Jesus com uma alegria espiritual muito maior do que a alegria social, familiar, que predomina na vida de tantas pessoas. Permite, Senhor, que a mensagem do Natal encontre corações que hoje estão vivendo tão longe de Jesus. Permite que, mesmo nesta deteriorização do Natal para o mundo, o teu Espírito use esse momento para que corações venham buscar Jesus de uma maneira mais profunda e sincera. Ó Deus, recebe a nossa gratidão, ouve a nossa prece, em nome de Jesus, que nasceu lá em Belém, mas que nasceu também em nossos corações. Amém.